Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do seu fuso horário. Eu sou o Henrique Silvestrini e hoje vamos tratar de um tema a respeito do direito do trabalho, ok? Seria as relações do trabalhador versus as relações do empregado. Então vamos dar início. Para darmos início, a gente tem que ter em mente o que é o trabalhador e o que é o empregado. O trabalhador é a pessoa física que de que maneira eventual presta um serviço físico ou intelectual a outrem, ok? Já o empregado, ele é a pessoa física que de maneira continuada ele vai prestar o serviço ao outro, ok? Agora, vejamos as relações de trabalho e as relações de emprego. As relações de trabalho são relações jurídicas por terem em suas prestações uma obrigação de fazer. O que seria essa obrigação de fazer? Nada mais é do que uma relação entre o devedor e o credor. O devedor sempre deve algo ao credor, ele deve algo ao outro, a alguma pessoa, sendo que o credor ele vai receber essa prestação, ok? As relações de emprego é a relação de trabalho cujo serviço é prestado sob ordens e comandado por um superior de maneira habitual, pessoal e remunerada. O empregado ele é protegido pela CLT, certo? Dando continuidade aqui aos nossos estudos, vamos entrar agora nos elementos configurados das relações de emprego. O primeiro tópico é a pessoalidade. A pessoalidade é um empregado se mostrando de maneira pessoal, é ele próprio. Um exemplo é em uma padaria. Você não pode mandar outro em seu lugar. Você tem que ir pessoalmente ao trabalho. Agora vejamos onerosidade. A onerosidade nada mais é que todo serviço prestado terá um retorno, será feito de maneira remunerada. Você receberá por aquele serviço prestado, certo? Só que vamos abrir uma observação aqui nesse ponto. Não necessariamente 100% do lucro deverá ser ofertado em dinheiro, em espécie. Mas somente 30% deverá, sim, ser recebido em dinheiro. Em dinheiro, quando relembrando, em espécie. Os outros 70% pode ser recebido em utilidades. Ok? Vejamos. Não eventualidade. Não necessariamente o empregado deverá prestar o seu serviço de forma eventual, mas sim ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Isso é diferente da prestação diária. A gente não pode confundir a prestação diária com não eventualidade. Agora o outro tópico, subordinação. A subordinação é quando você fica subordinado ao outro. Pegando o exemplo da pessoalidade sobre a padaria, a subordinação é dizer que em uma padaria você fica subordinado ao seu patrão. É dizer assim, que você tem que respeitar as ordens feitas você fica subordinado às ordens do seu patrão. Ele pode chegar dentro do seu âmbito contratual, falar, olha, você tem que fazer pão, você tem que fatiar queijo, ou você tem que fatiar presunto. Você está subordinado a ele. Dando continuidade nas modalidades de contrato de trabalho. São 3, dentre as várias outras que abrangem o direito do trabalho. Nós temos o trabalhador voluntário, o trabalhador familiar e o trabalhador religioso. O trabalhador voluntário, ele é o trabalho que não recebe remuneração. Ele não é remunerado. É dizer o seguinte, que o trabalho que não é remunerado
presta a uma entidade pública de qualquer natureza ou uma entidade física, salvo se essa entidade física não procurar fins lucrativos. Ela não está buscando fins lucrativos. Vamos ler aqui comigo agora. No trabalhador voluntário, apesar de o trabalho ser gratuito, a lei prevê a possibilidade de ressarcimento de despesas comprovadamente havidas na prestação de serviços, mas mediante notas fiscais e recibos. O que isso quer nos passar? Isso quer dizer, se você mora em alguma cidade X, mas faz um trabalho voluntário em uma cidade Y, ocorre um custo de transporte. O que acontece? Você pode receber esse prejuízo patrimonial de volta. Agora, pulando para o trabalhador familiar, o que nós temos que entender aqui é que, mesmo em uma relação entre pai, filha, em uma relação com o pai, eles estão trabalhando para os pais, para o pai e para a mãe, ocorre sim uma relação de emprego. Nós devemos entender que aqui é uma relação para aumentar o patrimônio da pessoa, e não o patrimônio de uma pessoa individual, mas sim o patrimônio da pessoa familiar. Trabalho religioso. O trabalho religioso, ele abrange no quesito do seguinte, da busca do divino, ou não. Depende da sua crença, ok? Mas se acontecer desse trabalho religioso ter uma busca onerosa, agora sim nós podemos retratar sobre uma relação de emprego. Okay? Princípios do direito do trabalho. O princípio da inalterabilidade contratual e impérios. No direito civil, as partes em um contrato ficam subordinadas a tal. Elas salvo se acontecer algum empecilho. Já no direito do trabalho, isso não pode acontecer. Se o trabalhador, na sua relação de emprego, ele está na sua relação de emprego, acontecer alguma coisa que o prejudique, esse contrato é nulo. O artigo 444 da CLT explica perfeitamente sobre tal princípio. Passando aqui para os princípios da intangibilidade salarial, vamos retratar que o salário do empregado, ele não pode ser retroagido, mesmo se o mercado de trabalho estiver em baixa. Você não pode perder o salário que antes você ganhava por conta de casos que você a princípio não tem nada a ver. O artigo 7º da Constituição Federal explica claramente alguns princípios, alguns direitos retratados do trabalhador. E, dando continuidade para a nossa finalização aqui, algumas perguntas. Quantas horas o empregador tem que assinar a carteira? Bom, muito simples. O empregador ele tem que assinar a carteira do empregado mediante 48 horas. Passados 48 horas, pode acontecer que o empregado pode entrar com uma ação indenizatória contra o empregador. Se você trabalhar sem carteira assinada, o que se pode fazer? Bom, só resta uma coisa: procurar um advogado para que ele entre com uma ação trabalhista a respeito das horas trabalhadas, uma indenização das horas trabalhadas, certo? Dando continuidade aqui, uma ressalva: dentro do direito do trabalho, na Justiça do Trabalho, a figura da Defensoria Pública, a Constituição brasileira, ela garante assistência jurídica a todos os cidadãos que não possam pagar um advogado em caso de necessidade. Ok? Só um pouquinho para ajudá-los, para quem não tem condições de pagar um advogado. Bibliografia básica para aqueles que querem adentrar no mundo do direito do trabalho.
por onde começar, do que eu faço, leiam Sérgio Pinto Martins, que foi o fundamento dessa nossa videoaula. Bom, queria agradecer a todos por estarem presentes aqui hoje. Meu nome é Henrique Silvestrini. Qualquer dúvida, crítica, apoio, qualquer outra coisa, pode mandar no meu e-mail, que está no link aqui do lado, no slide do lado. E se você quiser saber mais sobre essa associação Volvere, entre no site. Entre lá, www.associaçãovolvere.com.br. Bom, muito obrigado e até a próxima.